Bom dia. 2 Timóteo 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, a um jovem pastor Timóteo, capítulo 2. Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Paulo, quando fala meu filho aqui, ele está falando de meu filho na fé. Ele não está se referindo, ele não tinha nenhum parentesco com Timóteo. E ele aqui dá um conselho que serve para todos nós. Fortalecer na graça que é em Cristo Jesus. Nós só podemos nos fortalecer verdadeiramente na graça que é em Cristo Jesus. Não é em homens, objetos, coisas, nada que nos fortalece. O que nos fortalece é Cristo. A nossa força está em Cristo. Nós temos que buscar força nele. Só que para nós buscar força nele, nós temos que nos unirmos a ele. E esta união, eu tenho sempre falado, repetidas vezes, que essa união se dá através da obediência. Nós obedecermos o Senhor, nós nos aceitarmos o evangelho dele. É aí que nós, então, nos fortalecemos, vivendo de acordo com a palavra dele, vivendo em conformidade com aquilo que ele determinou. Aí sim, é isso que nós temos que fazer. Então ele está citando, fortalece em Cristo. Ah, não, se eu estou com problema, estou me sentindo fraco, estou sentindo cansado, eu estou me sentindo triste, eu vou buscar força no Senhor. Como é que eu vou encontrar força? O Senhor disse que a graça dele me basta. Ele disse que nós vamos ver que mais à frente, agora no próximo versículo, que nós temos luta, nós temos aflições, tem problema. Então não vamos nos entristecer por isso. Vamos fortalecer, nos alegrar. Eu sei que é dele que vem a força. Eu sei que esse momento agora, esse é momentâneo. Eu vou vencer em Cristo. E ele continua falando no versículo 2, o que ouviste de mim diante de testemunhas, ou seja, tudo aquilo que Paulo tinha falado, que Paulo tinha pregado, que Paulo tinha ensinado, que Paulo fazia questão de viver Jesus, de viver o evangelho. Ele falou, olha, o que você aprendeu de mim, aquilo que eu ensinei, procuram pessoas, homens, sérios, honrados, capacitados, para também levar a mesma mensagem. Nós temos que, o que nós aprendemos, o que nós temos do Senhor, nós devemos passar às outras pessoas. Mas para isso é necessário que as pessoas não somente ouçam o que nós falamos, mas que elas possam ler em nós Jesus Cristo, que elas possam ler em nós o Evangelho. Que elas possam ter 100% certeza, confiança plena do que o que nós falamos, do que nós vivemos, do que nós ensinamos é a vontade de Cristo, é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que fazer discípulos. É o mandamento do Senhor, ir de fazer discípulo. Mas nós temos que fazer discípulo do Senhor, porque nós apresentamos o Senhor. Então nós temos que procurar as pessoas realmente que queiram pregarmos, ensinarmos a verdade, para que elas também aprendam e sucessivamente vá também pregando e fazendo cada vez mais e mais discípulos. Discípulos não nossos, mas são discípulos de Cristo. O versículo 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra.
Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Pensa bem sobre o que estou afirmando, pois o Senhor te fará compreender tudo. Então ele começa dizendo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Quando nós estamos em Cristo, estamos no Evangelho, vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, as lutas, as batalhas são esperadas. Porque nós estamos em território inimigo. Entenda isso. Estamos em território inimigo. O mundo que todo mundo agrada, ele está morto. Ele jaz, ele está morto no maligno. O príncipe desse mundo não é Deus, não é Cristo, é o diabo. Jesus deixou isso bem claro. Então, nós não fazemos acordo com o mundo. Aqui nós estamos numa batalha, nós estamos peregrinando. Então, é natural, é esperado, é aguardado as lutas, os ataques, as tempestades. Porque nós não agradamos o mundo, agradamos a Cristo. É natural nós sermos perseguidos, humilhados. É normal. Porque nos vê como inimigo. Mas o que nós temos que fazer? Pregar o evangelho, levar a mensagem, é combater o bom combate. Aconteça o que acontecer, nós estamos levando a mensagem, somos soldados de Cristo. O nosso general, o nosso comandante é Cristo. Então nós temos que agir como ele determina. Ele deu a ordem, nós temos que cumprir. Mas está doendo, eu estou passando isso, não importa o que está acontecendo. Nós seguimos a Cristo. Pastor, eu estou sofrendo com uma enfermidade, eu estou sofrendo um problema na minha família, no meu casamento, estou sofrendo um problema financeiro, eu estou com um problema de desemprego, estou com problema este ou aquele. Nós procuramos ignorar isto, mas seguimos a Cristo. É claro que nós sentimos dor, é evidente. Sentimos dor, só que nós rejeitamos. Nós não vamos ficar lamentando ou reclamando pelo que nós estamos fazendo, ou que nós estamos passando, ou estamos sofrendo. Não! Nós procuramos rejeitar, mas fazer a vontade daquele que nos manda. Nós procuramos seguir. No campo de batalha, quando você é ferido, enquanto você puder, você tem que continuar lutando. Senão você é morto. Se você parar de lutar, você é morto. O adversário te mata. Então é necessário nós continuar. Mas não, estou cansado. No campo de batalha, você está cansado, você tem que continuar. Se você parar, os inimigos vêm te perseguindo e vão te pegar, vão te consumir. Então vamos lutar. Tá doendo, tá machucado, eu tô cansado, eu não aguento mais. Aguenta sim. Caminha um pouco mais, luta um pouco mais. E pararmos de termos esse sentimento de autocompaixão, autopiedade. Ai meu Deus, eu sofro, eu tô triste por isso, por aquilo. Isso é criancice, infantilidade. É quem não conhece o evangelho, quem não conhece a Cristo. Quem conhece o evangelho não tem luta assim, mas eu vou ficar firme no Senhor. Pastor, mas você está passando por esses problemas, você não vai lá, não tem que lamentar, não. Vamos seguir em frente. No versículo 4 ele fala: nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócio da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. É um dos motivos que eu falo e repito várias vezes. Eu não consigo entender supostos pastores, pessoas que se identificam como pastores, ou então é missionário, ou tantos outros títulos eclesiásticos aí. Uns falam que é bispo, falam que é apóstolo, uma série de coisas, só que não existe apóstolo mais. A Bíblia nos deixa claro isso, que apóstolo, o último apóstolo foi Paulo. Ele deixou bem claro que ele foi como um abortivo, tá? Não existe mais apóstolo, mas tem muitos que se auto-intitulam apóstolo e outros títulos, mas esses que dizem que são servos do Senhor, eles estão envolvidos em negócio. Tem empresas, tem negócios esse, negócio aquele. Tem uma preocupação excessiva em ganhar dinheiro, estão envolvidos com as coisas do mundo.
Eles têm uma preocupação, não, tem que ter isso, tem que ter aquilo. São vários, eu não consigo entender. Ah, não, eu sou um homem de Deus, mas tem grandes empresas, tem grandes negócios, que está envolvido com as coisas do Senhor ou com as suas empresas, com seus negócios. Nós não podemos envolver, não. Para você ter uma base, eu já tenho explicado sobre isso. Paulo mesmo nos ensina como é que deve ser a maneira de agir daquele que tem um chamado para ser pastor. Ele vive, ele alimenta, ele é sustentado ali pela congregação, pelo ministério. Digo sustentado, não é ter riquezas, não. Porque ele não pode nem ter outro trabalho mundano, porque a luta dele é espiritual. Ele é um soldado a serviço do Senhor. Então, quando eu vejo pessoas falarem, eu sou homem de Deus, mas Guatemala tem editora, tem gráfica, tem estudo, isso é ilógico. A nossa função é envolver com as coisas do Senhor. Nós temos que estar pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, vivendo o Evangelho. Nós não nos envolvemos com nada do mundo porque nós conhecemos que nós não vamos levar nada daqui. Nós não precisamos nada disso. O nosso sustento, a nossa manutenção diária, o Senhor nos dá. Para nós é o bastante, porque não vamos levar nada. Não podemos envolver com essas questões na vida civil. Porque o nosso objetivo é agradar quem nos recrutou. Quem nos recrutou foi o Senhor. Já fala no versículo 5 que da mesma forma nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Se nós estamos numa competição, se nós não competirmos de acordo com o regulamento, de acordo com as normas estabelecidas, nós não vamos vencer. Se nós procurarmos sabotar, nós seremos derrotados, eliminados. E nós estamos numa corrida em direção ao reino, em direção à vida. O versículo 6 já falou, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. O lavrador, o trabalhador, trabalha até exaustão ali para limpar o terreno, para capinar, para semear, e para adubar, e para na colheita. Ele é o primeiro a receber a colheita. Agora se nós queremos alcançar a vida, agora é hora de nós batalharmos. É hora de nós lutarmos. É perseverarmos na luta. Porque nós não recebemos, senão não vamos receber o prêmio da nossa vocação. O nosso prêmio é a vida, o nosso prêmio está em Cristo. Se nós não fazermos o que temos que fazer, não receberemos. Paulo fala, pensa bem sobre o que eu estou afirmando, pois o Senhor te fará compreender tudo. Vamos analisar o que nós estamos lendo, vamos analisar o que nós estamos falando, porque é o Senhor, através do seu Espírito, nos dará compreensão sobre essas afirmações. Versículo 8. Recorda-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso. Mas a palavra de Deus não está algemada. Fala, lembra de Jesus Cristo. Lembra de Jesus Cristo ressurreto. Aquele que ressuscitou. Aquele que esteve morto e viveu. Aquele que ele, como carne, ele era descendente de Davi, porque José era descendente de Davi. Né? Então, vamos lembrar dele. Ele fala segundo o evangelho dele, que é segundo o evangelho de Jesus Cristo, pelo qual Paulo está falando, eu sofro a ponto de ser preso com um criminoso. Mas a palavra de Deus não está algemada. Nós falamos que somos cristãos, mas quando vem uma acusação, vem uma luta, nós já amarelamos. Ah, não. Fulano falou isso, ele pensa isso e isso de mim. Ah, no meu trabalho, você sabe que sou crente, vão me perseguir. Ah, no colégio, na rua.
Quando eu falo pro pessoal que eu estou lutando pelo meu casamento, que a palavra de Deus diz isso, na igreja todo mundo não aceita, eles não concordam, eu não entendo, eu estou sofrendo. Porque você não se converteu. Que quem crê em Cristo, as pessoas não aceitam, todo mundo conta, glória a Deus. Paulo estava sendo perseguido como um criminoso, como um bandido, foi preso como um bandido por defender o evangelho. Esse é o verdadeiro homem de Deus. Agora o que fala ao nosso respeito, não, ele é isso, ele é aquilo, mas se nós temos a certeza que estão falando do evangelho, e não importa o que aconteça. Que vem as perseguições, que vem as lutas, que vem o que vier, nós não podemos mudar. Nós não podemos sair da palavra de Deus. Mas eu estou falando isso, eu não aguento. O que? Aguenta sim. É o seu amor por Cristo que é fraco. Se você tem amor por Ele, você luta. Não importa, sua família toda. Não, minha família ninguém aceita. E daí que a sua família não aceita? Mas o seu general, o nosso mestre, ele nos manda fazer. Que a família não aceita, não importa. Mas vou continuar firme. É continuar firme nesse evangelho. É na palavra de Deus. É não mudar. A palavra de Deus não está presa. Então, se você não tem coragem de abrir a boca, defender, falar sobre o evangelho, por medo de ser caluniada, difamada, por medo de perder o emprego, por medo da sua família te abandonar, por medo de ser caluniada, você que está perdendo. A palavra de Deus não, porque outros vão pregar. Pode ter certeza que assim como Mardoqueu disse lá para a rainha Esther, falou, será que não foi para esse momento que você foi enviada? Será que você não foi enviada para esse momento? Para pregar para sua família, pregar para todo mundo. Se eles não aceitarem, pode ter certeza que é a mesma coisa, eu falo até das pedras. Deus pode levantar uma outra pessoa para estar ali, para estar pregando, para estar levando a palavra. Mas você vai padecer por toda a eternidade. Sofrimento, dor terrível. Então não tenha medo. Seja um soldado valoroso. Pastor, mas meu marido não aceita, não importa. Você fala e vive o evangelho. A minha esposa não aceita, não importa. Fala e vive o evangelho. A palavra não está presa. Versículo 10. Por esse motivo, suporto todas as aflições por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Nós falamos que amamos o próximo, então vamos amar, vamos pregar. Mas traz sofrimento e dor para mim, que traga. Mas porque nós estamos demonstrando o amor que nós temos pelo nosso semelhante. Fazendo aquilo que Jesus disse, amar o próximo como a nós mesmos. Mas muitos não querem aceitar, não importa. Nós pregamos, nós falamos, nós mostramos o evangelho. As pessoas têm que nos ouvir e ler em nós o evangelho. É isso que temos que fazer. Independente deles querendo ou não. Se nos apedrejarem, glória a Deus. Façamos como Pedro e João. Eles se alegraram quando foram chicoteados por causa do evangelho. Sentiram-se felizes. Nós pregamos o evangelho. Se estão nos perseguindo por causa do evangelho, glória a Deus. Sabemos que estamos no caminho certo. Sabemos que não estamos fazendo a vontade do mundo, mas fazendo a vontade daquele que nos chamou, aquele que nos convocou. É isto que nós temos que fazer, independente de qualquer situação. Tá? Versículo 11. Esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com ele, da mesma forma com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Mas se somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Esta palavra é absolutamente digna de crédito. Porque se já morremos com ele, nós temos que morrer para o mundo,
Por isso que eu falo, quando nós nos batizamos, nós sepultamos o velho homem e a velha mulher. Nós passamos a reviver, nós passamos a viver em Cristo. Nós estamos mortos para o mundo, estamos mortos para os desejos do mundo, mortos para os desejos carnais e estamos em Cristo. Se morremos para o mundo, estamos mortos para o mundo, mas estamos vivos em Cristo. Por isso nós sabemos que assim como nós morremos para o mundo, nós estamos vivos para Ele. Assim como Jesus morreu para o mundo, Ele morreu, mas reviveu, nós também com Ele viveremos. Nós vamos ter vida nele, mas precisamos morrer para o mundo. Se perseverarmos, com Ele igualmente reinaremos. Se nós continuarmos, tá doendo, não tá cansado, mas vamos perseverar, vamos lutar, vamos insistir em fazer a vontade do Senhor, em vivermos esse evangelho. Se nós fizermos isso, pois nós vamos reinar. Nós vamos alcançar o prêmio, nós vamos ter vida eterna nele. Nós vamos viver com ele por toda a eternidade. Com ele igualmente reinaremos. Mas se o negarmos, ele também nos negará. Pastor, mas eu não nego. Nega. Quando você deixa de fazer a vontade dele, você está negando. Quando você sabendo, você sendo casado, casada, ao seu marido, a sua esposa, enche tanto o saco pedindo o divórcio que você concorda, ou você concorda para tentar agradá-lo, sabendo que Deus odeia, que ele não aceita o divórcio, você está negando. E se você está negando, ele também vai te negar. Quando você sabe que não pode cometer determinado ato, que é pecado, você é consciente disso, mas você, para não desagradar amigos, para não desagradar parentes, familiares, você faz ao contrário, você está negando a Cristo. E ele também vai te negar. Não tem opção. Pastor, eu fiz isso, mas ele sabe que eu não queria, não era minha vontade, era minha fraqueza. Não importa, mas você fez. E você fazendo, você está negando ele. E ele vai te negar. Se o negarmos, ele também nos negará. Mas se somos infiéis, nós somos infiéis a ele. Ele, entretanto, permanece fiel, que não pode negar a palavra dele. Ele não pode se negar. A palavra dele, ele não nega. Então, quando alguém, eu vejo as pessoas colocar no carro, falar, não, Deus é fiel, isso todo mundo sabe. Nós é que somos infiéis. Nós somos infiéis. Mas ele permanece fiel. É fiel à palavra dele. Até o castigo, a punição, quando ele envia sobre nós, ele está sendo fiel. Que a palavra dele diz que aconteceria, que ele enviaria. Nós temos que procurar ser fiel. Nós temos que aprender que não basta sermos religiosos. Não basta em templos, igrejas de denominação. Não basta estar rezando, orando, fazendo qualquer coisa. Não basta estar participando de campanha. É muito mais do que isso. É nós nos voltarmos para Cristo. É nós pensarmos de acordo com a vontade dele. É nós vivermos o evangelho dele. Caso contrário, não somos nada. Versículo 14. Continua a lembrar essas orientações a todos, advertindo solenemente, na presença de Deus, para que não se envolva em discussão acerca de teorias vazias. Isso não produz nada de bom e serve tão somente para perverter os ouvintes. Flora, você continua a lembrar dessa orientação que acabei de passar para você. Continua. E vamos advertir solenemente na presença de Deus. Advertir, lembrar, exortar, para que não fique se prendendo em teorias, em teologias loucas, vazio que não produza nada. Eu vejo muitos pregadores falando sobre histórias da Bíblia. Que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Que fulano foi assim, foi assado. Isso não resolve nada. Nós temos que pregar o evangelho de Jesus Cristo.
Isso aqui não é para nós discutirmos, não. Nós apresentamos o Evangelho. É só isso. As pessoas querem aceitar, bem, se não quiser aceitar, não importa, nós vamos para frente, continuamos pregando, falando para outras pessoas, nós não mudamos. Mas não perdemos tempo com discussão, com ensinamentos que não é o Evangelho, nós não ficamos tentando provar nada. Aí quando eu vejo de vez em quando, não, pastor tal, não foi discutir lá com um macumbeiro, com um padre, com isso, com aquilo, digo idiotice, babaquice, é contra o Evangelho. E também tá precisando se converter. Aí não tem que discutir nada, eu prego, a pessoa quiser, bem, se não quiser, o ensinamento de Jesus é este. Não temos que nos prender a nada, ficar, olha, porque a rainha tal foi ali, aí voltou ali, Sansão foi assim, não deixou de ser. Não, nós pregamos o Evangelho e não discutimos nada. Se as pessoas querem discutir, digo, não, tá, depois você olha isso, nós estamos aqui no Evangelho. Versículo 15. Procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Procura apresentar para quem? Para Deus, diante de Deus, como obreiro, alguém que realmente vive o Evangelho, pratica o Evangelho, ensina o Evangelho, que não tem do que se envergonhar. Que Deus possa examinar os nossos pensamentos, o nosso interior, a nossa conduta, a nossa fala, a nossa pregação, a nossa vida diária. E saber que nós estamos vivendo segundo a palavra dele, segundo o Evangelho dele. Nós não temos que ter medo de nos envergonhar. Não, porque Deus sabe que aqui eu estou errando, que eu sou fraco, fraca. Não tem negócio de fraqueza, justificar fraqueza, justificar erros, não. Nós temos que nos fortalecer no Senhor, como ele começou no início. A nossa força vem no Senhor. Não vem com desculpa, Deus não vai aceitar desculpa. Que a carne é fraca, e daí que a carne é fraca? Mas o espírito não. Combate em espírito. Quando chegar diante do Senhor, você estiver orando, você saber, você se examinar, você ver que você está vivendo o Evangelho. Você não é um hipócrita, uma hipócrita. Mas sim prega o Evangelho e vive o Evangelho. Você é o Evangelho. Nós temos que ser o Evangelho. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Nós estaremos naquele que vive o Evangelho. Aquele que pratica. Jesus estará em mim. Deus estará em mim. O Espírito Santo estará em mim. Se eu estiver vivendo o Evangelho. Se eles estão em mim, eu sou o Evangelho. Então as pessoas têm que ver em mim o Evangelho. Versículo 16. Evita, pois, as conversas inúteis e profanas, porquanto os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. E tais palavras se alastrarão como câncer entre os que se encontram Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu, e com isso corromperam a fé de alguns. Eu vejo pessoas que dizem cristã, eles perdem tempo falando sobre futebol. Falando sobre isso, sobre aquele outro assunto. Eu vejo, dizem que são cristãos, mas são adoradores de time de futebol. Adoradores de jogadores de futebol. Tem muitos que deixam de ir no culto para ir no estádio. Tem uns que entram em discussões calorosas a respeito de clube, de time de futebol. E outras coisas mais. Nós não perdemos tempo com esse tipo de conversa. E nem outra. O cristão verdadeiro conversa o que é, fala aquilo que é necessário, envolve no que é necessário, mas fundamentalmente está sempre meditando, está sempre vivendo a palavra de Deus. Muitos se desviaram. Eu tenho exemplo no meio de ovelhas que se dizia verdadeira cristã. Mas eu sempre examinava alguns comportamentos. E no final vimos que estava desviando e se desviaram.
É triste, mas é verdade. Assim como Himeneu e Fileto. Pessoas se desviam da verdade. Vamos ficar firmes no Senhor, vamos voltar, vamos nos fortalecer na fé, na graça que há em Cristo. Lá sim nós temos força. Lá nós renovamos nossas forças. E nós continuamos. Mas é vivendo o Evangelho. Que nós o tempo todo estejamos voltados, os nossos pensamentos, as nossas ações para o Evangelho de Jesus Cristo. Não outra coisa qualquer, mas que sejamos o Evangelho. Nós lemos hoje 2 Timóteo 2. No capítulo 2 nós lemos do versículo até o versículo 18. Todas as dúvidas nós esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.